Fala galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos começar a resolução da segunda aplicação da prova do Enem em 2016. Nós vamos seguir a prova cinza. Galera, para essa resolução aqui dessa prova, a gente tem uma novidade que eu gostaria de falar para vocês antes de começar a resolução em si. Olha só, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo e de todos os vídeos que vão vir a partir de agora. Na descrição eu vou colocar qual a habilidade que a prova do Enem está cobrando de vocês em cada questão. Para quem não sabe o que é a habilidade, eu vou explicar agora aqui, olha só. Esse documento aqui é a matriz de referência do Enem. Nele, a gente tem todas as habilidades que a prova do Enem está querendo cobrar dos candidatos. Olha só, a gente tem aqui os eixos cognitivos que estão sendo cobrados na prova do Enem. Vamos ver aqui, ó. Depois nós temos as competências para cada uma das matérias que cai. A gente tem aqui matemática e suas tecnologias. Daí tem essa mesma parte aqui assim, mostrando habilidades para ciências da natureza, para ciências humanas, para linguagens. Eu vou mostrar para você só matemática aqui. Então a gente tem, olha só, várias competências que serão cobradas e dentro de cada competência a gente tem habilidades que serão cobradas. Por exemplo, aqui na competência de área 1, nós temos 5 habilidades que serão cobradas na prova inteira do Enem. Na área 2, nós temos 4 habilidades. E olha que interessante, ó, a competência de área 2, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Essa aqui é a competência que está sendo cobrada nessa questão que a gente vai começar a corrigir agora. E dentro dessa competência, a habilidade que está sendo cobrada nessa questão é a habilidade 7, identificar características de figuras planas ou espaciais. Então eu vou colocar esse textinho aqui na descrição desse vídeo e em todos os vídeos dessa prova aqui também. Então dá uma olhadinha sempre na descrição, tem outras informações interessantes, como por exemplo, tem o link para baixar a prova lá, tem o link para baixar o gabarito. É bem interessante, dá uma olhadinha lá que tem informações importantes aqui. E mais essa agora pra gente. Beleza, galera? Então vamos começar aqui na questão de número 136. É uma questão de geometria plana, congruência de triângulos. Vamos lá, então. Pretende-se construir um mosaico. Então o que é um mosaico, São essas figuras aqui, ó. A gente junta, nesse caso aqui a gente vai juntar 3 peças e vai formar um mosaico. Então o nosso mosaico vai ter o formato de um triângulo retângulo. Essa é a primeira informação importante, ó. A gente quer chegar num triângulo retângulo. E a gente vai dispor de 3 peças. Beleza, isso aqui é uma informação importante, mas se nós olharmos aqui, todos eles possuem 3 peças. Não é uma informação, então, muito importante. Sendo 2 delas triângulos retângulos congruentes, e a terceira um triângulo isósceles. Então, informações importantes aqui, ó. Isso aqui é uma condição do nosso mosaico e esse aqui é uma outra condição do nosso mosaico. Então, a figura abaixo apresenta 5 mosaicos de 3 peças. Na figura, o mosaico que tem as características daquele que se pretende construir é qual? Então a gente tem que olhar para essas 5 figuras aqui e saber qual delas apresenta todas as características listadas aqui. Então vamos colocar as características aqui embaixo e depois analisar uma por uma? A primeira característica, olha só, ó, é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Então vamos olhar, essa aqui é uma primeira condição que a gente tem que aplicar e ver se alguém não satisfaz essa condição. Vamos olhar um por um. Aqui nesse mosaico, ó, é esse triângulo aqui que está sendo formado, é o triângulo de fora que a gente tem que olhar. E esse triângulo de fora tem quais ângulos? Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 30 graus. Esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, ó, 30 mais 30. E esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Ok, esse cara aqui é um triângulo retângulo, então esse mosaico número 1 satisfez a primeira condição. É isso que a gente tem que fazer, tem que olhar para a figura e ver se ela é retângulo.
Legal, então essa aqui está na jogada ainda. Vamos ver essa outra aqui, ó. Tem um ângulo de 30 graus, tem um ângulo de 60 graus aqui, e aqui, ó, tem um ângulo de quanto? 30 mais 30 mais 30, 90. Aqui é 90 graus. Então esse cara aqui também é um triângulo retângulo, tá na jogada ainda. Galera, esses outros ângulos aqui, ó, que estão no meio aqui, por enquanto não nos interessam. A gente está olhando o triângulo de fora, ó, esse aqui, ó. Esse triângulo de fora que é o mosaico final, é o resultado final. Vamos mais um aqui, ó. Esse cara vai ter esse ângulo de 90 graus aqui, depois tem um ângulo de 46 e outro de 44. Mas é 90 graus? É triângulo retângulo, tá na jogada ainda. Esse aqui, ó, esse aqui tem um ângulo de 25, aqui tem um ângulo de 90, e aqui, ó, quanto vale esse ângulo? 50 mais 25 é 75. Então esse cara não é um triângulo retângulo, morreu, esse cara aqui não é mais resposta. Beleza, galera? Então vamos botar aqui embaixo, ó, dizer que foi a condição número 1 que matou ele, né? A condição número 1 que ele não satisfez. Mosaico 5, 30 graus, e aqui, ó, esse angulão. 30 mais 60 vai dar 90, mais 30 vai dar 120. Esse cara aqui não tem ângulo de 90 graus, então não é um triângulo retângulo, não está na jogada. Beleza? Então só com a primeira condição a gente já matou duas respostas. Vamos ver outra condição aqui, ó. Dispondo-se de 3 peças. Isso é uma condição, mas todos eles possuem 3 peças, então não é interessante para nós. Sendo 2 delas triângulos retângulos congruentes. Então essa é a segunda condição. E antes da gente analisar essa condição, vamos ver se tem mais alguma aqui no enunciado. Tem essa aqui, ó. A terceira peça tem que ser um triângulo isósceles. Então antes da gente pensar na condição 2, vamos fazer a condição 3 primeiro, porque ela é um pouco mais fácil que a 2, daí a gente finaliza a questão na condição número 2. Olha só, nós temos que olhar para esses triângulos aqui mosaicos, né, que faltaram, e uma peça, que ele chamou de terceira peça, tem que ser um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Vamos lá, ó. Canetinha nova aqui, canetinha azul agora, ó. Triângulo isósceles é aquele que possui 2 lados iguais e, consequentemente, possuirá 2 ângulos iguais. Então é isso aqui que a gente vai ter que olhar. Nós vamos olhar para o mosaico e ver se possui uma das peças, uma das 3 peças, possui 2 ângulos iguais. Uma das peças é um triângulo isósceles. Então olha aqui, ó. Nesse cara aqui, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, porque ele tem, ó, o ângulo de 30 graus e o ângulo de 30 graus. Se ele tem 2 ângulos iguais, então ele vai ter 2 lados iguais. Esses 2 lados que eu marquei aqui serão iguais, então esse cara aqui é isósceles, ok? Então, tá dentro a condição número 3 para esse cara aqui. Nesse cara aqui, ó, também tem um triângulo isósceles aqui. Esse aqui, ó, 30, 30, ele é isósceles. Então, satisfez a condição número 3. Aqui o mosaico 3, ó, ele tem essa peça aqui, é um triângulo retângulo que não é isósceles. Essa outra peça aqui, ó, é um triângulo retângulo que não é isósceles, porque não tem 2 ângulos iguais. E aqui também, ó, aqui também é um triângulo retângulo que não é isósceles. Então esse cara aqui não vai ser resposta e foi a condição número 3 que matou ele. A gente esqueceu de colocar aqui, né? Esquecemos de colocar o número 1 para dizer que foi a condição número 1 que matou esse carinha aqui. Legal. Então sobrou esses 2 e é a condição número 2 que vai decidir a resposta. A gente tem que ter 2 peças que são triângulos retângulos. Vamos lá então. Esse cara aqui tem esse triângulo retângulo e tem esse triângulo retângulo. Beleza, tem 2 triângulos retângulos. Esse mosaico aqui tem esse triângulo retângulo aqui como peça e tem esse triângulo retângulo aqui como peça também. Ou seja, ele também tem 2 triângulos retângulos. Galera, o problema aqui, bom, não é problema, né? É solução, é que tem que ser triângulos retângulos congruentes.
tá aqui, ó, a diferença. A gente tem que olhar para esses dois carinhas aqui e ver se eles são triângulos, retângulos congruentes. Vamos olhar primeiro para esse cara aqui. Pegar a canetinha verde aqui, canetinha nova também para nossa resolução. Olha só, esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu estou marcando de verde aqui, esse de baixo, ele tem os ângulos de 30, 60 e 90. Eu vou olhar para esse outro aqui, ó. Esse outro aqui, ele também tem os ângulos de 30, 60 e 90. Beleza, para eles serem congruentes, isso é uma condição. Eles têm que ter os ângulos internos iguais. Mas essa não é a única condição. Tem que ter os triângulos, tem que ter os ângulos internos iguais e os lados tudo igual também. Como é que a gente faz para descobrir isso? Pensa aqui, ó, no triângulo de baixo, eu tenho esse cara como sendo a hipotenusa. Vou botar aqui, ó, hip. E a hipotenusa é o maior dos três lados. Agora olho para esse cara aqui de cima, ó. Esse cara de cima, esse mesmo lado aqui, que era hipotenusa no triângulo de baixo, agora no triângulo de cima virou um cateto. Então, a hipotenusa do triângulo de cima, com certeza, é maior do que esse cateto. Então, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, eles não possuem hipotenusas iguais, então eles não são congruentes. Para ser congruentes, teria que ter hipotenusa igual a hipotenusa, cateto igual a cateto e o outro cateto igual ao outro cateto também. Legal? Então esse cara aqui não é resposta. Mosaico número 1 não satisfez a condição número 2 e saiu da jogada. Então a resposta final é o mosaico número 2, gabarito letra bravo. Mas como é que a gente pode definir que esses dois caras aqui são congruentes? Bom, vamos lá, vamos fazer então a congruência. Esses dois carinhas aqui, ó, que eu vou marcar de vermelho aqui. Olha só, eles possuem todos os ângulos internos iguais, beleza? Uma condição que satisfez. E eles possuem um cateto igual aqui, não é? Porque aí esse traço é para os dois. E esse cateto está, para esse triângulo, está entre os ângulos de 90 e 30 graus. E para esse triângulo aqui, o cateto também está entre os ângulos de 90 e 30 graus. Então, esses dois triângulos são congruentes por ângulo, lado, ângulo. Sempre que nós temos dois triângulos que possuem um ângulo igual, o lado entre os dois ângulos e o outro ângulo igual, então a gente tem uma congruência. Olha aqui, ó, o ângulo de 90 e 30 são iguais, ângulo, ângulo, e o lado que está entre esses dois ângulos também é igual. Então, aqui está a resposta final. Beleza, galera? Se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!